Olá, minha galerinha do sexto ano, vamos lá para mais uma aula de artes. Agora a gente vai fazer uma pequena revisãozinha, uma síntese revisão sobre os nossos assuntos, até porque vocês vão ter uma avaliaçãozinha online. Não se preocupem, é uma avaliação simples, como se fosse uma atividade qualquer sobre o nosso assunto já estudado. Então a gente começa falando de arte, o tipo de arte, o que seria a arte. E na nossa vida, os nossos olhos, eles enxergam de 3 dimensões diferentes. Os nossos olhos, eles enxergam a largura, a altura e profundidade das coisas. Já numa obra de arte, a gente só vai ver a largura e a altura. Não vai existir a profundidade. A profundidade ela é criada numa obra de arte através de mecanismos de ilusão de ótica. E essa arte ela vai ser chamada de bidimensional. Por quê? Ela só produz a altura e a largura. Não vai existir aquela percepção de volume. Por isso que a gente tem que usar alguns truques. E aí eu já passei para vocês um pequeno videozinho lá do YouTube, onde mostra esse truque para se fazer uma obra com profundidade. No que se fala no capítulo sobre sons, vocês têm que lembrar sobre as propriedades dos sons. Vocês têm que aprender quais são essas propriedades, que é duração, intensidade, altura e timbre. A duração, curto ou longo. A intensidade, se aquele som é forte ou fraco. E a altura, se ele é grave ou agudo. Outra coisa interessante sobre a questão dos sons é que a gente pode escrever o som. Isso mesmo. As onomatopeias, elas existem para representar o som. Como a gente escuta e quer passar para o papel, então, através das onomatopeias, a gente consegue fazer essa representação do som. E também o que vocês têm que estudar para essa avaliação é sobre as cores. Nós já sabemos que o branco é a presença de todas as cores e o preto é a ausência dessas cores. E aí, intercalando isso, a gente também tem que saber o que são cores primárias e o que são cores secundárias. Se o branco é a presença de todas as cores e o preto é a ausência de todas as cores, a gente só vai ter 3 cores ditas primeiras, cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Todas as outras cores, elas são feitas a partir da pigmentação dessas 3 cores primárias. E aí a mistura delas vai surgir as cores secundárias. Vermelho com amarelo, eu vou ter um laranjado. Um azul com amarelo, eu vou ter um verde. E assim por diante. Vocês até já fizeram uma atividade sobre isso, um livreto, e me mandaram. Então, as cores primárias, elas já são únicas. E aí a mistura delas vai formar as secundárias. A mistura de uma secundária com uma primária já vai formar uma terciária e por aí vai. Mas para vocês o que interessa são só o início desse assunto. As cores primárias, as cores secundárias, o que seria o branco, o que seria o preto, o prisma onde se formam essas cores. Então, dê uma lida lá no capítulo. Qualquer coisa, vocês podem me procurar via WhatsApp, vocês podem tirar dúvidas. A avaliação online ela é pequena, não ultrapassa de 10 questões, não precisam ficar com medo, não precisam criar pânico, ela é bem leve, é bem fácil e aí você tem que estudar esses 3 capítulos. A questão de ela ser online não vai dificultar para vocês, pelo contrário, vocês vão ter que estudar do mesmo jeito, porém vocês vão ter um tempo maior para fazer essa avaliação. Certo? E qualquer coisa a gente se encontra então no nosso plantão do WhatsApp.